meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o vídeo da jardineira que eu prometi no último vídeo de domingo. Como eu já falei, todos os domingos teremos videozinhos de costura. Eu vou deixar aqui em cima pra caso alguém de vocês não terem visto ainda, corram lá ver primeiro e depois voltem aqui porque vocês vão precisar da base de calça que a gente fez naquele vídeo. Hoje então a gente completa a peça, a gente monta a peça. Tive que dividir o vídeo em dois, como eu falei no último vídeo, porque ficou bem longo, então ia ficar muito cansativo pra vocês, né, gente? Mas antes da gente ir pra este tutorial, se você caiu aqui de paraquedas, já gostou dessa pessoinha aqui, não se esquece de se inscrever pra poder continuar acompanhando. Eu me enrolei toda pra falar. Pra poder continuar acompanhando todas as coisas que a gente faz por aqui. Tem vários conteúdos diferentes. Tá difícil o negócio hoje, gente. Tem vários conteúdos diferentes e eu vou trazer conteúdos legais de costura com peças diferentes também. Então se inscreve aí. Se você já é de casa, já sabe o esquema, deixa o seu gostei, fortalece a amizade, compartilha com os amigos aí, ajuda nós. Não sei porque que eu fiz isso, mas eu fiz. E agora sim, sem mais enrolação, bora para este tutorial. Bom, gente, paramos aqui então com as bases carretilhadas e agora a gente vai fazer os bolsos. Para fazer o bolso de trás e o bolso que vai na partezinha da jardineira, eu fiz um quadrado de 14 por 14. Com ele feito, eu marquei 10 centímetros nas duas laterais, que vão ser onde vai começar aquele Vzinho que geralmente a gente tem nos bolsos de calça. Marquei também o meio ali da parte de baixo para conseguir desenhar melhor esse Vzinho. Coloquei também, então, a margem de costura, que é de 1 centímetro para as laterais e a parte de baixo, e na parte de cima são 2 centímetros, porque a gente faz meio que uma barrinha. Aí, então, é só contornar tudo de novo com a régua. E ele fica assim, então, o nosso molde. Para fazer o bolso da frente, que é aquele bolsinho lateral, eu peguei a minha curva francesa, mas vocês podem fazer à mão, e fiz mais ou menos o desenho de um bolso. Vocês podem olhar nas calças de vocês para ver como você quer fazer. Eu recortei então ele, lembrando que esse é o molde que eu carretilhei, e aí eu copiei o contorno dele e mais ou menos um pedacinho da lateral para eu poder criar um bolso com esse desenho. A parte de cima ali ficou um espacinho menor do que a lateral. Então, com ele desenhado, eu peguei de novo a curva francesa e fechei o desenho. Eu tinha feito um desenho curto ali, que seria só o revel, mas eu decidi fazer já o bolso de uma vez e fiz esse desenho. Então, ele fica mais ou menos nesse formato. Para fazer outra parte do bolso, você vai pegar esse bolso que você fez e o pedacinho que a gente cortou da calça e você vai contornar ele todo, vai ficar um pedaço inteiro. Agora então, você vai ficar com 2 pedacinhos para fazer o bolso. Vou mostrar para vocês como que a gente corta o tecido para fazer a calça. Tem um corte certo. Eu deixei o meu tecido dobrado no meio, mas eu deixei auréola com auréola, que é essa beiradinha do tecido que todo tecido tem. Não é onde ele foi cortado, mas a lateral própria dele mesmo. Para que a calça fique certinha, então, você vai posicionar o molde e vai vir com a fita métrica e medir da parte da linha do vinco, que é aquela linha que tem no meio, até a auréola do tecido. E tem que estar sempre a mesma medida em toda a calça. Então eu vou medindo e vou ajustando o papel para ele ficar bem certinho e vou colocando pezinhos em cima. Depois eu vim com um giz de alfaiate e copiei todo o contorno da calça. Para fazer a parte de trás, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, você vai posicionar, deixar o tecido bem retinho, bem certinho. E aí, você vai medir também da linha do vinco até a auréola. Fica um pouquinho longe, mas dá certo. Vamos fazer então a parte de cima da jardineira. Eu peguei a medida da minha cintura à frente. Vocês podem medir na calça ou pegar as medidas que vocês anotaram para fazer a base. Esquadrei então ali no meio dela pra gente poder ter uma linha guia para fazer as medidas. Coloquei a medida que eu queria, isso vai variar de pessoa para pessoa, principalmente porque eu sou pequenininha, então o meu é menor. E nessa medida que eu coloquei, eu esquadrei para os dois lados para ter uma linha reta. Nessa linha eu coloquei a largura que eu queria, a parte de cima. Eu queria que ficasse um pouquinho mais fininho do que a parte de baixo. Isso também vai de pessoa para pessoa, você pode fazer um pedaço quadradinho. Desenhei o formato dela então e recortei. Usei esse pedaço de base para fazer a parte de trás, então eu só copiei em outro papel.
Depois de copiado, eu coloquei as medidas que eu queria. Eu queria que a parte de trás ficasse mais fininha do que a parte da frente. Então, eu coloquei mais ou menos uns 8 centímetros. Depois que eu já tinha feito o formato, eu decidi deixar mais arredondadinho. Então, eu peguei essa régua de espadinha e deixei ele mais arredondado. Como eu não havia deixado margem de costura, na hora de passar o giz, eu fiz mais ou menos no olhômetro ali, uma margem de 1 centímetro, deve ter dado mais. E recortei essas partes, tanto no tecido quanto em um pedaço de entretela, para esse pedaço ficar mais durinho. Vamos começar a preparar então. A primeira coisa que eu fiz foi fechar as pences, que a gente já deixou elas certinhas quando a gente fez o molde. Então, eu só dobrei e passei uma costurinha, lembrando que você tem que costurar do lado de dentro, do lado avesso. Vamos montar o bolso da frente. Você vai pegar um daqueles pedacinhos que tem o recorte e uma das frentes, é claro que a gente vai fazer nas duas, vai posicionar com o lado direito, que é o lado certo, pra cima, e colocar esse pedacinho em cima e passar uma costurinha nessa borda. A gente costura assim porque depois a gente vira ele pra dentro. Depois que você fez essa costurinha, aí sim a gente vai virar esse pedacinho pra dentro e passar uma costurinha na borda, só pra ser um acabamento bonitinho. Ele vai ficar assim, então, com esse pedacinho preso. E aí, a gente vai pegar o outro bolso, que é aquele inteiro, posicionar em cima dele. Nesse horário aí, é do lado avesso, porque você vai costurar ele com o que já tá costurado na calça. É só puxar a calça pro lado, que nem eu fiz, e passar uma costurinha no contorno. E essa é a mágica, então, gente, do bolso lateral, porque depois que a gente termina, fica assim a calça, nem parece que a gente tirou o pedaço que a gente tirou. Para o bolso traseiro, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer 2 dobrinhas ali onde seria a boca e passar uma costura reta. Depois, com a ajuda de alfinetes, você vai posicionar ela ali na nossa calça, lembrando de fazer as dobras da lateral e da parte de baixo para dentro, é só 1 centímetro. E para costurar, você vai ir costurando. E quando chegar em uma das pontinhas, você vai parar e vai baixar a costura para ficar dentro do tecido. Vai erguer ali o nosso pezinho para você poder virar e fazer uma costura bem retinha. Esse é o segredo para ficar bem bonitinho. E ele fica assim, então, depois de aplicado. Para as alças, vamos precisar de uma tira, que pode ser do comprimento e largura que você quiser. Vamos dobrar e passar uma costura ali e depois desvirar. Fica a dica, não façam muito fino, porque senão fica muito difícil de desvirar. Depois que eu desvirei, eu passei elas a ferro e deixei a costura mais ou menos no meio ali. E também dobrei uma das pontinhas de cada uma para dentro. Com isso feito, eu fiz uma costura em toda a volta de cada uma das alças. Agora vamos começar a montar. Então, eu peguei as 2 alças, peguei um dos pedaços da parte de trás e com o lado direito, o lado certo, virado ali pra cima. Posicionei elas, eu queria que ficasse cruzadinha e coloquei então a outra parte em cima, lembrando do avesso ficar pro lado de fora, e aí é só passar uma costura na volta dela, lembrando de deixar a parte de baixo aberta pra gente poder desvirar. Depois que eu costurei, eu só cortei aqueles excessos da alça que ficou e desvirei ela. Agora é só passar uma costura de acabamento em toda a borda. Antes de fechar a parte da frente, nós vamos aplicar o bolsinho nela. É igual o que a gente aplicou na parte de trás da calça. Posicionamos então bem certinho as partes, lembrando que o bolso vai ficar pra dentro e esse pedaço branco aí é a entretela que eu tô usando. Aí é só fechar ela. Com ela fechada, a gente desvira e faz aquela costurinha que eu sempre gosto de fazer pra dar um acabamento bonitinho. Para montar a calça, primeiro eu uni a parte de trás com a parte de trás e passei uma costura ali no gancho. Nessa hora eu passei a minha na overlock e na reta, mas se vocês não tiverem overlock, podem fazer um zigue-zague. Vamos fazer o mesmo então com a parte da frente, é só posicionar e fazer a costura no gancho. Com isso feito, vamos fechar então o entrepernas. É só posicionar a parte de trás com a parte da frente e costurar ali a parte do meio das pernas. Eu indico começar pelo gancho para ficar mais certinho.
Entre pernas fechadas, então vamos fechar a lateral da nossa calça. Se você for colocar zíper, você vai colocar só em um dos lados. Então, o que a gente faz? Eu costurei mais ou menos a partir do bolso ali, coloquei o bolso como base e costurei até a nossa barra. E é claro que daí o outro lado você pode fechar ele inteiro. Eu havia colocado botões no meu, mas eu não gostei do acabamento e acabei trocando por zíper. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês, onde eu ensino a colocar zíper aqui nos cards. Então, por isso eu tinha deixado as duas laterais abertas. Agora, então, é só montar essa parte de cima da jardineira. Então, eu costurei a parte da frente com a parte da frente, a parte de trás com a parte de trás. E depois, eu passei aquela costurinha que eu gosto de fazer pra dar um acabamento mais bonitinho. Para as alças eu comprei esse kitzinho em um armarinho, foi bem baratinho. Então vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu coloquei. É um pouquinho complicado, tem que ter um pouquinho de paciência, mas dá certo. Primeiro a gente vai usar esse que só tem um pininho no meio e vai passar a alça por dentro dele. Com a alça passada, a gente vai pegar esse, que é o que vai na pontinha, e vai passar ela por dentro dele também. E a gente vai voltar lá naquele primeiro que a gente tinha passado e passar por dentro de novo. É um pouquinho trabalhoso, porque é meio complicado de passar, mas dá certo, gente. Depois que você passou ele vai ficar assim, com uma pontinha pra fora. E nessa pontinha você vai passar uma costura. É ela que vai segurar, então, a alça e você vai poder regular. Ela fica assim, então, depois que você costurou. Ela dá pra você regular no tamanho que você quiser. Para a barra, eu resolvi mostrar pra vocês, porque tem muita gente que não sabe. A minha máquina, ela tira esse pedacinho ali. E pra barra, a gente vai fazer duas dobrinhas. Então, é só dobrar uma vez e dobrar outra vez e passar uma costura. Mas eu achei legal trazer isso aí, porque nem todo mundo sabe que a máquina faz isso. Aí é só encaixar a barra nessa parte ali, e aí é só fazer a costura em toda a volta. Fica muito mais fácil, muito mais simples. Os botões que eu tinha usado na lateral são os mesmos que eu apliquei no fecho, por isso que eu tô mostrando pra vocês como eu apliquei. São esses botõezinhos de metal, geralmente de calça jeans, que vem com um pininho. E na realidade você tem que ter uma máquina pra poder aplicar eles. No caso eu não tinha, então eu fui no martelo mesmo. E também vocês podem levar em algum armarinho, pelo menos aqui na minha cidade tem alguns armarinhos que se você levar a peça, eles aplicam pra você. Só pra mostrar pra vocês que a gambiarra dá certo. Eu acabei tirando porque eu não gostei do resultado, mas vocês podem colocar no de vocês. Em algum outro vídeo eu ensino a fazer a casinha dos botões. Então, gente, este foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí. Se vocês fizerem, me mandem fotos dos lookinhos, porque eu adoro ver as coisas que vocês fazem, tá bom? Comentem aqui embaixo alguma peça específica, alguma coisa diferente que vocês querem que eu traga aqui neste nosso negócio de costurinha, porque eu quero trazer algumas peças diferentes, não quero ficar muito só no basicão. Vai ter basicão, mas não quero ficar só nisso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo.